O Lauro Jardim está trazendo para a gente aqui uma visão sobre o número de pesquisas eleitorais, né? Há um tsunami de pesquisas sobre a eleição para presidente em 2026. Isso é um fenômeno que eu tenho observado mesmo. Surgiram um monte de institutos de pesquisa novos, um monte de pesquisa acontece toda semana, praticamente tem uma pesquisa nova falando sobre eleição e coisa e tal. Por quê? O que está causando isso, né? Porque, veja, essas pesquisas são caras, bicho. O pessoal paga caro para fazer isso, né? E quando você paga caro para fazer uma pesquisa e depois solta ela publicamente, você, em princípio, não ganhou nada. O que você está ganhando com isso, né? Eu vou tentar explicar para vocês o que esse pessoal está ganhando com isso no final das contas. É uma hipótese minha. Eu não sei se é isso, né? Mas eu acho que é justamente uma atividade lucrativa as pesquisas que não são apresentadas para os candidatos, que não são apresentadas para o público, né? Como eu falei para vocês, essas pesquisas que a gente tem acesso a elas aqui, que são públicas, é uma pequena fração, é uma amostra grátis desses institutos todos, né? O que eles vendem mesmo são as pesquisas que eles fazem para os candidatos e é tudo fechado, né? Então eu acho que essa é a explicação da coisa. Mas tem outra coisa também, né? É um certo desespero do establishment de entender o que está acontecendo, porque o que está se vendo, na verdade, é que o Lula está caminhando para a derrota, né? O pessoal que está fazendo a comparação da rejeição aos presidentes em cada ano eleitoral, e pela conta dessa rejeição aqui, o Lula estaria fora, vai perder essa eleição agora, né? A gente não sabe, a eleição está no futuro, ninguém tem bola de cristal, mas parece que esse é o caminho, né? E está todo mundo tentando entender como que o Lula perdeu essa eleição, né? A resposta a gente sabe, mas esse pessoal está querendo entender. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Deu Ruim pro Bessias, Alexander Chuparov III e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Lauro Jardim traz esse questionamento aqui, né? Que é um questionamento que faz sentido. Eu mesmo já falei sobre isso em outros vídeos meus no passado. Aliás, ano passado eu estava estranhando isso. Vocês repararam a quantidade de pesquisa que está tendo, né? Ano passado, um ano antes da eleição, não faz sentido pesquisa um ano antes da eleição, ninguém sabe quem vai ser o candidato ainda, e não sei o que, já tá o pessoal, não, porque o primeiro turno vai ter tantos por cento de voto. Cara, você tá chutando uma coisa de quem vai ser o candidato, não sei o que lá. Agora, a gente já tem pelo menos uma noção mais certa de que vai ser os candidatos esse ano, né? Mas ano passado já tinha um monte de pesquisa de primeiro turno da eleição desse ano. E que sentido tem isso, né? Se você pegar as eleições antes de 2022, pegar 2018, 2014, de vez em quando tinha umas pesquisas, mas era muito de vez em quando, e eram três institutos. Era o Vox Populi, o Datafolha e o Ibope. Né? O Vox Populi morreu completamente, o Datafolha mudou para IPEC, desculpa, o Ibope mudou para IPEC, o Datafolha continua, né? E aí surgiram um monte, cara, esse Atlas Intel, Quaest, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, tudo isso surgiu em 2022, e agora surgiu mais um monte, né? Nexus, Ideia, não sei o que lá, Meia Imagem, um monte de outros institutos surgiram, né? Então olha só a pergunta que ele faz aqui, ó. O TSE foi inundado por registro de pesquisas de intenções de voto para o presidente da República nos primeiros 4 meses desse ano eleitoral. Desde janeiro, dezenas de institutos já realizaram 210 levantamentos sobre a disputa no Palácio do Planalto, nacionalmente e nos estados, uma média de quase 2 pesquisas por dia. E ó, o período eleitoral não começou ainda, eu já falei para vocês, a eleição vai começar mesmo para valer depois da Copa do Mundo. Quando acabar a Copa do Mundo, ganhou, sei lá quem que ganhou a Copa do Mundo, aí vai começar realmente a disputa eleitoral aqui no Brasil, aí que vai começar. Aí, meu amigo, vai ter 30 pesquisas por dia. Vai ser a pesquisa das 8h30 da manhã deu o Lula na frente. A pesquisa das 9h30 já deu o Bolsonaro na frente. As pesquisas das 11 da manhã deu eles empatados, né? Cara, pelo visto vai ser assim, né? Só no mês de abril foram 64 pesquisas. E os eleitores só irão às urnas daqui a 5 meses. Ou seja, é o que ele está perguntando aqui, que caramba, qual que é a ideia? Por que tem tanta pesquisa, né? E bom, lembra, uma coisa importante, essas pesquisas são caras, isso não é barato de fazer essas pesquisas, né? É verdade que existe um fator de barateamento que é a pesquisa feita eletronicamente, né? Você tem hoje institutos que fazem pesquisa por ligação telefônica automatizada, é muito mais barato do que você mandar
um entrevistador na rua para fazer coleta de informações. Nesse ponto de vista, você tem que lembrar que a Datafolha ainda mantém esse tipo de pesquisa que é caro de fazer, né? Você tem que pegar o profissional, é um profissional com bagagem, não é fácil de fazer essas entrevistas, né? A pessoa tem que ir para a rua, abordar pessoas na rua nunca é uma coisa sem risco, né? Então, assim, esse tipo de coisa, isso é caro, isso não é barato de fazer, né? Então, por que esses institutos estão fazendo tanto essas pesquisas? Bom, uma parte disso pode ser acreditado ao mero mercado, né? Como eu falei para vocês, essas pesquisas que eles mostram o resultado para gente, né, não é para gente. Eles estão fazendo amostra grátis, ou então tentando influenciar as pessoas. O que é o programa, quem é o patrão desses institutos de pesquisa de verdade, são tipicamente candidatos e grandes players no Brasil, né? Você tem alguns grandes bancos que querem saber, que querem ter previsão de quem é que vai ganhar a eleição e coisa e tal. Você tem grandes firmas de investimento que vão tomar decisões baseadas nisso daí. E então esse pessoal contrata esses institutos de pesquisa para pesquisas que não são divulgadas, tá? Essas que são divulgadas é só a pontinha do iceberg ali. O negócio mesmo desses institutos são as pesquisas não divulgadas. Por quê? Porque elas não ficam só na pesquisa de dizer quem está na frente e quem está atrás. Eles vão muito mais a fundo em termos de quem são as pessoas, quais são os pontos, o que o cara está reclamando, né? Enfim, você tem um monte de mais insumos para o candidato tentar fazer o planejamento eleitoral dele, né? E a verdade é que tem muito candidato por aí, né? A gente tem visto essas propagandas para presidente, que lógico, o presidente é o ponto mais central, mas justamente quem mais contrata essas pesquisas são pessoas que querem se candidatar, por exemplo, para deputado, ou para senador, ou para governador. Essas pesquisas não têm tanta publicidade, né? As pessoas não estão tão interessadas nisso, mas para o candidato em si é muito interessante eles fazerem esse tipo de pesquisa, tá? Eles têm muito interesse em fazer isso, é lógico, por motivo lógico, né? Até para saber se vale a pena investir numa candidatura e coisa e tal. Então, essa é a visão desse pessoal. Ou seja, por que está tendo tanta pesquisa? Porque está tendo um monte de instituto de pesquisa querendo se colocar nesse mercado, querendo vender tracking para candidatos, querendo vender relatórios mais detalhados para candidatos, e a maneira que esses institutos de pesquisa têm de aparecer para os candidatos, de fazer propaganda, é justamente fazer a pesquisa. Então, eu acho que a explicação mais lógica é essa, né? Agora, existe uma outra explicação nisso daí também, que, lembra, eu expliquei para vocês, a esquerda ainda está, até este momento, baratinada, sem entender o que aconteceu, por que ela perdeu o poder no Brasil. A esquerda sempre teve tudo tão fácil aqui no Brasil, sempre ganhou tanto aqui no Brasil, com tanta facilidade, que ela custa acreditar que ela perdeu completamente o apoio aqui do povo brasileiro, né? E o governo Lula está se encaminhando para uma tragédia. Eu vou fazer um outro vídeo depois, porque tem um pessoal que parece que na esquerda que já acordou para o problema, já percebeu. O problema da esquerda são as ideias que ficaram velhas, que não atendem mais à necessidade da população. A população com informação descentralizada e distribuída, eles começam a trocar ideias entre si, a pegar mais informação sobre o mundo, e as ideias da esquerda parecem velhas, né? Esse é o fato aqui. E tem um outro fator também. Muita gente na esquerda está dizendo que o mundo está trocando por um fator de alternância de poder, de ficar todo presidente ser mal avaliado. A impressão que eu tenho é que a direita está crescendo nessa história, mas a verdade é que, vendo o que está acontecendo com o Trump lá nos Estados Unidos, talvez esse pessoal não esteja errado não, tá? Por quê? Porque, no fundo, o pessoal está percebendo que o governo é um erro, o governo é um problema. O governo não ajuda em nada, né? É o ponto de vista libertário. As pessoas são libertárias, só que elas não entenderam ainda que são libertárias. Todo o governo atrapalha. Então, o Datafolha, a última pesquisa, mostrou o Lula com 40% de avaliação negativa e 29% de positiva. E aí o pessoal está lembrando isso daqui, olha só, esses aqui são todos os candidatos desde a redemocratização que foram candidatos à reeleição. Lembra, antes do FHC não havia reeleição no Brasil, foi o FHC que aprovou o negócio da reeleição. E foi reeleito com muita facilidade, ele tinha uma avaliação positiva muito boa por conta do Plano Real, né? Depois foi o Lula. O Lula, apesar do mensalão, ele tinha uma avaliação muito boa realmente na eleição em 2006 e ganhou com muita facilidade em 2006. A Dilma em 2014 já estava apertado, já estava aqui, bem ali no sufoco ali, mas conseguiu ainda passar e passou, raspando, mas passou. O Bolsonaro em 2022, ele estava com uma avaliação negativa muito grande, a avaliação positiva dele era só 29 pontos.
O Lula agora está nessa mesma situação, está só com 29 pontos, aqui está 26, mas é porque foi outra pesquisa, tá? A Poder Data. Também de pouco tempo atrás, não é uma pesquisa antiga não. Mas agora aqui na Datafolha ele está com 29, mas de qualquer forma é a mesma coisa, né? Ou seja, o resultado é, pela lógica, ele não deveria passar aqui, ele não deveria ser reeleito também, devido à má aprovação. Por quê? O que está acontecendo? O povo está percebendo que o governo não resolve coisa nenhuma, não ajuda em nada. Quanto mais o Lula tenta fazer coisas com o governo, mais piora. Então eu falo, há um quê de alternância no poder? Há, mas tem que ter uma preocupação também de a direita crescer. Se a direita crescer e diminuir o tamanho do Estado, fizer menos merda, né, ela tem uma chance de ganhar essa parada. Porque por que está havendo essa alternância de poder? Por que as pessoas estão trocando? Todo presidente tem uma alta rejeição. Porque o presidente não ajuda em nada. Nenhum presidente ajuda em nada. A não ser um presidente que diminua o tamanho do Estado, que vá no caminho correto de diminuir o tamanho do Estado, né? Tá circulando por aí esse clipe aqui da Globo News, em que o pessoal crava que não tem jeito, o Lula acabou, a avaliação muito ruim. Esse clipe aqui é antigo, tá? O Lula tinha aprovação de 24% e reprovação de 41%. Na verdade, o valor atual é 29% de positivo e 40% de negativo. Mas não faz muita diferença não, teve pouca diferença, tá? Esse clipe aqui é antigo, tá? Eu vou tocar aqui para vocês ouvirem ele. A Datafolha soltou mais uma rodada de pesquisa sobre a aprovação do presidente Lula, aprovação do governo. E a notícia é: a aprovação de Lula desaba para 24% e é a pior de todos os mandatos, tá? A queda de 11 pontos em 2 meses é inédita. A reprovação à gestão vai de 34 para 41, aponta a pesquisa Datafolha, que acabou de sair. O Datafolha ouviu 2.007 eleitores em 113 cidades, na segunda e na terça-feira. A margem de erro é de 2 pontos para mais. Essa pesquisa aqui foi feita depois do negócio do Pix, do Nicolas Ferreira, lá em fevereiro do ano passado. Então teve uma queda grande do Lula, né? Só que a situação agora não é muito melhor, não. O pessoal bota aqui, se você pegar aqui a aprovação dele, que nunca voltou a ser o que era positivo. Continuou sempre na merda aqui e agora tá ruim de novo, né? Tá muito ruim de novo aqui a aprovação do Lula. Ou seja, essas derrotas seguidas apontam uma reeleição difícil para o Lula. Esse é o ponto, o pessoal da esquerda está tentando entender como é que pode isso. A gente achou que o Lula voltando, o Lula ia resolver tudo, ia acabar com o problema, né? Ia acabar com o Bolsonaro, destruir o bolsonarismo, né? Era o plano do pessoal, né? Mas não deu certo, não funcionou, né? E o Bolsonaro vai voltar com muita... Bolsonaro, no caso Flávio Bolsonaro, vai voltar com muita força aqui. Eu tenho certeza que o Bolsonaro mais adiante vai voltar também, não tenho dúvida alguma, né? O problema é esse. É importante tanto o Flávio Bolsonaro quanto o Bolsonaro entenderem que o Estado é o mal agora. Por que está tendo alternância de poder com muita força em alguns estados? Provavelmente nos Estados Unidos vai acontecer isso, tá? Por quê? Porque o Trump é sócia pra caramba. O Trump está aumentando o tamanho do Estado, gastando mais, entrando em guerra, não sei o que. Não é isso que o povo quer. O povo quer menos governo, quer diminuição do Estado. Esse é o ponto que é importante para o povo americano e para o povo brasileiro também. O povo brasileiro quer menos Estado. Então, que o Flávio Bolsonaro tenha isso em mente. Esse é o caminho para evitar essa alternância de poder, diminuir o tamanho do Estado. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.